Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 11 de junho de 2026. Hoje, com São Barnabé, filho da Consolação, vamos contemplar uma fé que não apenas fala de Cristo, mas consola, acolhe, forma e envia. Você verá a história do santo do dia, a liturgia e um sermão com comentários de santos da Igreja baseados na Catena Áurea. História do santo do dia. São Barnabé nasceu no século I, na ilha de Chipre. Filho de pais judeus e pertencente à tribo de Levi, seu nome significa Filho da Consolação. E a própria vida confirmou esse título. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, capaz de acalmar os aflitos e fortalecer os irmãos na provação. Embora não estivesse entre os 12 escolhidos diretamente por Jesus, acompanhou de perto os apóstolos nos primeiros dias da igreja. Generoso, vendeu um campo que possuía e entregou o valor aos apóstolos, mostrando que a fé verdadeira não se contenta com palavras. Desprende-se, reparte e coloca os bens a serviço do reino. Formado aos pés de Gamaliel, unia ciência, firmeza de caráter e virtude. Teve papel decisivo após a conversão de São Paulo, pois foi por suas mãos que Paulo foi acolhido nos círculos judaico-cristãos. Barnabé também o acompanhou na primeira viagem apostólica e trabalhou com ele na grande missão de Antioquia, onde se formou a primeira comunidade chamada cristã. Segundo a tradição, foi apredejado em Chipre no ano de 61. Outra tradição o recorda como primeiro bispo de Milão, cidade que ainda o tem como padroeiro. São Barnabé nos pergunta: somos consolo para os irmãos ou peso em suas feridas? Acolhemos quem Deus converte ou desconfiamos da graça? Convertamos-nos da dureza do coração e vivamos uma fé paciente, generosa e missionária, pronta a sacrificar tudo por amor ao nome de Jesus. Que nossa vida hoje também console e conduza almas a Cristo. São Barnabé, rogai por nós. Liturgia do dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor. Agora, vamos desacelerar. O salmo de hoje, cantado pela Marcela, contemple com calma. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Deixe essa palavra repousar no coração e reze sem pressa, como quem se deixa alcançar pela justiça e pela salvação do Senhor. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e
Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catenária, compilados por Santo Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Hoje, Cristo envia seus discípulos sem ouro, sem prata, sem dinheiro, sem sacola, sem 2 túnicas, sem garantias humanas. E antes de tudo, coloca em seus lábios uma palavra que deveria incendiar a igreja em todos os séculos. O reino dos céus está próximo. Não é uma opinião, não é um conselho espiritual, não é uma mensagem de autoajuda. É anúncio de guerra contra o pecado, contra o demônio, contra a morte e contra toda a falsa segurança humana. O reino está próximo. Deus se aproximou, Cristo veio, a salvação foi aberta.
E se o reino está próximo, então a vida não pode continuar como antes. Mas nós acreditamos mesmo nisso? Se o reino dos céus está próximo, por que vivemos como se o mundo fosse definitivo? Se o evangelho é urgente, por que nossa fé é tão lenta? Se Cristo nos envia, por que estamos tão acomodados? Se recebemos de graça, por que damos tão pouco? A primeira leitura nos mostra a força de uma igreja verdadeiramente missionária. Em Antioquia, muitas pessoas acreditaram no evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou a Jerusalém e enviaram Barnabé. E o que ele fez? Ao ver a graça de Deus, alegrou-se e exortou todos a permanecerem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. A Escritura diz o essencial. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Veja a ordem. Viu a graça, alegrou-se, exortou a fidelidade. Barnabé não era fiscal amargo da obra de Deus. Não desconfiava da conversão alheia por vaidade. Não se fechava em ciúme espiritual. Ele via a graça e se alegrava, mas também não transformava a alegria em superficialidade. Exortava a perseverança, porque conversão que não permanece vira emoção passageira. Fé que não cria raízes murcha ao primeiro sol. São Barnabé era filho da consolação. Mas que consolação? Não a consolação falsa de quem passa a mão na cabeça do pecado. Não a consolação mole de quem evita a verdade para não incomodar. Barnabé consola fortalecendo, consola conduzindo à fidelidade, consola buscando Saulo em Tarso e levando a Antioquia, consola acolhendo aquele que muitos ainda temiam. E aqui ele nos fere. Acolhemos quem Deus converte ou preferimos desconfiar da graça? Quantas vezes aprisionamos alguém ao passado como se Cristo não pudesse transformar? Quantas vezes tratamos a conversão do outro com suspeita, enquanto queremos que a nossa seja aceita sem demora? Barnabé viu em Paulo não apenas o antigo perseguidor, mas o apóstolo que Deus estava levantando. A igreja precisa de homens assim, firmes na verdade, mas capazes de reconhecer a obra da graça. O Evangelho, por sua vez, mostra o conteúdo e a forma da missão. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. São João Crisóstomo recorda que o Senhor envia os apóstolos depois de lhes dar provas suficientes de seu poder. Eles viram mortos ressuscitados, o mar repreendido, milagres e autoridade divina. Não são enviados para falar de si mesmos, mas para dar testemunhas do que viram de Cristo. São Gregório Magno diz que milagres foram dados aos pregadores para confirmar a verdade de suas palavras. Quem anunciava coisas novas também realizava sinais novos. Mas não pensamos que isso ficou preso ao passado. Gregório também ensina que a Santa Igreja realiza espiritualmente todos os dias aquilo que então fazia materialmente. Cura almas enfermas, ressuscita mortos pelo pecado, purifica leprosos espirituais, expulsa demônios dos corações dominados. Esta é a missão da Igreja. Não entreter, não adaptar Cristo ao século, não construir uma religião confortável. Curar, ressuscitar, purificar e libertar. São Remígio explica que os doentes são os preguiçosos que não têm força para viver bem. Os leprosos são os impuros no pecado e nas delícias carnais. Os possuídos são os que se entregam ao poder do diabo. Então, perguntemos, onde estamos? Enfermos pela preguiça? Leprosos por pecados que escondemos? Escravos de forças que já não conseguimos dominar? O Evangelho não nos deixa em paz, porque Cristo não veio decorar a enfermidade, veio curá-la. E aos enviados ele diz: de graça recebestes, de graça deveis dar. São Jerônimo vê aí a condenação da avareza espiritual. O Senhor transmitiu seus dons sem preço, assim também devem ser dados. Gregório Magno adverte que Deus já sabia que alguns transformariam o dom do Espírito Santo em mercadoria e fariam dos milagres instrumento de cobiça. Quantas vezes a fé corre esse risco?
transformar dom em negócio, ministério em autopromoção, pregação em carreira, carisma em poder, apostolado em propriedade. Cristo corta a raiz. De graça recebeste. O que você tem que não tenha recebido? Inteligência, voz, fé, dons, oportunidades, sacramentos, doutrina, perdão, tempo, saúde, bens. Tudo recebido. Então, por que segurar como se fosse seu? Por que usar para a vaidade o que foi dado para a missão? Por que cobrar glória humana por aquilo que veio de graça? Barnabé entendeu essa palavra. Vendeu um campo e entregou o valor aos apóstolos. Sua fé não ficou em discurso. Desapegou-se, repartiu, colocou bens a serviço do reino. E nós? Nossa generosidade custa alguma coisa ou damos apenas as sobras? Nossa fé mexe no bolso, na agenda, no conforto, nas escolhas? Ou somos missionários apenas de palavras? O Senhor vai além. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro. Crisóstomo diz que Cristo arranca a raiz de todo mal, libertando os apóstolos de suspeitas, cuidados excessivos e distrações. Jerônimo acrescenta: se pregam sem recompensa, ouro e prata são desnecessários, para que ninguém pense em que preguem por lucro. O missionário deve ser livre. Livre da cobiça, livre do medo, livre da necessidade de controlar tudo. A pobreza evangélica não é miséria romantizada, é confiança concreta na providência e pureza de intenção. Mas como isso desafia a nossa época? Queremos anunciar Cristo, mas carregando todos os seguros, todos os cálculos, todos os confortos, todas as garantias. Queremos missão sem risco. Evangelização sem sacrifício, apostolado sem renúncia. Mas Cristo envia despojados para que fique claro que a força da missão vem de Deus, não dos recursos. Isso não significa desprezar o sustento justo. O operário tem direito a seu sustento. São Jerônimo ensina que os pregadores devem receber o necessário para comida e vestimenta, não para satisfazer cobiça, mas para cumprir e suprir necessidades. Santo Agostinho esclarece: o Evangelho não está à venda. O povo sustenta o ministro para que ele trabalhe, mas a recompensa do ministério vem de Deus. Eis o equilíbrio católico. Nem comércio das coisas santas, nem desprezo injusto por quem serve no altar e na palavra. A missão continua. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Crisóstomo nota que Cristo não quer que os apóstolos passem de casa em casa causando tristeza ao anfitrião ou suspeita de leviandade e gula. O pregador deve ter sobriedade. A missão não combina com capricho, não combina com a busca de conforto maior, não combina com instabilidade de quem troca de casa por interesse. Jerônimo diz que o anfitrião digno é escolhido não porque faz favor ao pregador, mas porque recebe um dom. O pregador não entra como parasita, mas como portador do reino. Também isso exige pureza. Quem anuncia Cristo não deve ser peso por vaidade. Quem acolhe o enviado não deve se achar dono da graça recebida. E então vem a saudação. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. A paz cristã não é mera educação social. É bênção, é dom, é presença ordenada da graça. Jerônimo lembra a saudação semítica de paz. Remígio explica que, se o ouvinte for predestinado à vida, seguirá a palavra. Se não houver quem ouça, o pregador não fica sem fruto, pois sua paz retorna a ele. Que consolo para quem evangeliza! Nem toda casa recebe, nem todo coração se abre, nem toda pregação produz fruto visível. Mas a fidelidade nunca é inútil diante de Deus. A paz volta ao missionário quando a casa a rejeita. O pregador não é dono dos resultados, é servo da missão. São Barnabé nos mostra isso.
Em Antioquia, encontrou graça florescendo e trabalhou um ano inteiro com Saulo, instruindo numerosa multidão. A comunidade ali foi chamada pela primeira vez de cristã. Que frase enorme! Cristãos, aqueles que pertencem a Cristo, que carregam seu nome, que são reconhecidos por Ele. Não foi apenas etiqueta, foi identidade missionária. Uma comunidade instruída, exortada, perseverante, celebrante, capaz de jejuar, rezar e escutar o Espírito. Na mesma Antioquia, enquanto celebravam a liturgia e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo. Repare, a missão nasce da liturgia, do jejum, da oração e da escuta. Não nasce de estratégia vazia, não nasce de ativismo, não nasce de empolgação humana. A igreja adora, jejua, escuta e envia. Depois impõe as mãos e deixa partir. Uma comunidade que não reza, não discerne. Uma comunidade que não jejua, não se desapega. Uma comunidade que não celebra de verdade, transforma missão em projeto humano. O Salmo canta: O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e às nações sua justiça. Esta é a finalidade da missão, que os confins do universo contemplem a salvação de nosso Deus. Barnabé, Paulo, os apóstolos, os missionários de todos os séculos, todos existem para que as nações saibam que o Senhor reina, que Cristo salva, que a justiça de Deus foi revelada. Se nossa evangelização termina em nós mesmos, ela apodrece. Se nossas comunidades só se preservam e não se enviam, esquecem Antioquia. E agora a pergunta precisa ficar pessoal. Somos consolo ou peso? São Barnabé fortaleceu irmãos, acolheu Paulo, alegrou-se com a graça, vendeu bens, partiu em missão, instruiu, jejuou, obedeceu ao Espírito. E nós? Somos filhos da consolação ou filhos da crítica? Quando entramos numa casa, levamos paz ou confusão? Quando encontramos um convertido, levamos confiança ou suspeita? Quando vemos uma comunidade florescer, alegramos-nos ou invejamos? Quando a igreja nos pede missão, partimos ou inventamos desculpas? A dureza de coração é uma forma de anti-evangelho. Dureza com os que caíram, dureza com os que voltam, dureza com os que começam, dureza disfarçada de discernimento, mas que no fundo não acredita na força da graça. Barnabé não era ingênuo, era cheio do Espírito Santo, e por isso conseguia enxergar o que a prudência carnal não vê, a graça operando em histórias feridas. Mas a consolação verdadeira também exige firmeza. Barnabé exorta todos a permanecerem fiéis com firmeza de coração. Acolher não é relaxar. Consolar não é dispensar perseverança. Ser paciente não é fingir que o pecado não mata. De graça recebemos, de graça damos. Damos perdão, doutrina, correção, presença, alimento espiritual, paz e missão. Damos Cristo inteiro, não uma versão reduzida para agradar. Hoje, a igreja precisa reaprender Antioquia. Comunidades onde se celebra a liturgia com reverência, onde se jejua, onde se escuta o Espírito Santo, onde os dons não são enterrados, onde os convertidos são acolhidos e formados, onde os mestres instruem multidões, onde a missão nasce da oração e não da vaidade. Comunidades que merecem ser chamadas de cristãs não por costumes, mas por semelhança com Cristo. E a cada casa precisa se perguntar: se um apóstolo entrasse aqui, sua paz repousaria ou voltaria? Esta casa é digna porque a fé, hospitalidade, escuta, oração e obediência? Ou está cheio de ruído, pecado, discórdia, indiferença e fechamento? A paz não é mágica. Ela repousa onde encontra abertura para Deus. Crisóstomo observa que os apóstolos deveriam primeiro saudar, honrar os outros e não esperar honras. Eis outra conversão.
Quem evangeliza não entra nas casas como senhor vaidoso, mas como servo portador da paz, e ao mesmo tempo não negocia a verdade. Se a casa rejeita, a paz retorna, o missionário segue, o reino dos céus está próximo. Essa palavra ainda queima, próximo demais para continuarmos mornos, próximo demais para mantermos os bens presos, próximo demais para desperdiçarmos dons recebidos de graça, próximo demais para ficarmos calados diante dos doentes, mortos, leprosos e oprimidos da alma, próximo demais para sermos cristãos sem missão. Peçamos a São Barnabé um coração largo, fiel e generoso. Um coração que reconheça a graça, acolha os convertidos, procure os Paulos escondidos em Tarso, console sem mentir, corrija sem esmagar, reparta sem medo e parta em missão quando o Espírito disser: separai para mim. E hoje, concretamente, dê de graça algo que recebeu de graça. Uma palavra de fé, um perdão, uma ajuda, um ensinamento, uma visita, uma oração, um bem que você segura demais, um gesto de acolhida a alguém que Deus está convertendo. Que sua vida anuncie: o reino dos céus está próximo. Porque no fim, o cristão que não dá o que recebeu transforma a graça em posse. E a graça possuída, mas não transmitida, deixa de consolar o mundo. São Barnabé, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia te ajudou a desejar uma fé mais generosa, consoladora e missionária como a de São Barnabé, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Acompanhe diariamente a Santa Liturgia Diária para rezar a palavra, conhecer os santos e meditar sermões baseados na Catena Áurea. E se você conhece alguém que precisa ser consolado e reconduzido a Cristo, compartilhe esse vídeo. O reino dos céus está próximo. Não guardemos para nós a graça que recebemos de graça.